Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Vivência Clinic Academy. Eu sou o Luiz Kratka, sou cirurgião dentista, pós-graduado em harmonização facial e ortodontia. E nós temos aqui hoje na nossa mesa para discutir vários casos interessantes, vários assuntos interessantes. Doutora Andréia Kratka, ela é biomédica, pós-graduada em estética avançada. Nós temos também a doutora Tatiana Lima, que é cirurgiã dentista, também pós-graduada em harmonização facial. E a doutora Lana Sullivan, também cirurgiã dentista e pós-graduada em harmonização facial. Então, todo mundo aqui está super por dentro de todos os assuntos da estética, né, pessoal? E a gente hoje quer trazer, nós queremos hoje trazer um bate-papo muito interessante de alguns assuntos que estão em alta atualmente, né, na área da harmonização e da estética facial. Então, olha só. Essa semana a gente viu alguns na internet bombando um assunto super interessante e que levantou uma polêmicazinha ali na internet que a gente queria trazer. E a doutora Lana vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, pessoal. E hoje, esse tema é um tema bem legal que está em alta, que é o quê? A naturalidade. O que é a naturalidade? O que é a naturalidade na harmonização? Porque muita gente fala assim, ué, mas se eu fizer a harmonização, eu vou tirar a minha naturalidade, é aí que eu não vou ficar o natural. Por quê? Porque a gente começou a ter certos exageros, né, gente? Certos exageros com a harmonização, excesso de ácido hialurônico, todo mundo começou a ficar com o rosto bem parecido, a gente via aquelas musas de carnaval, aquelas mulheres e tava todo mundo igual. Todo mundo com a mandíbula muito quadrada, o rosto muito quadrado, muita maçã de rosto. E tava chegando um ponto que parecia que tinha uma forma, um jeito certo de fazer a harmonização. E isso estava perdendo a naturalidade. Então a gente começou a perceber assim, tá, mas o que está acontecendo? Todo mundo começou a ter uma aversão à harmonização. Quando um profissional, alguém aparecia na televisão com excesso de lábio, um excesso de maçã de rosto, aí o pessoal começava a criticar a harmonização, criticar todos os procedimentos, porque para eles é meio que harmonização é igual preenchimento, não existe a outra parte, né? Sim. Então começou a ficar todo mundo igual e o pessoal começou a se incomodar com isso. E o que isso causou? Isso causou uma mudança na percepção das pessoas. Que o quê? Que é legal a gente melhorar, a gente ficar melhor, a gente gerenciar nosso envelhecimento, porém, sem perder a nossa essência, o nosso natural. E um dos casos que A nossa, inclusive, identidade, né? Isso, e um dos casos que me chamou bastante atenção foi o caso da Poca, MC Pocahontas, tal, que pra mim, assim, ela é excepcionalmente linda. Sempre foi muito bonita no BBB. Eu lembro que na edição dela, às vezes vinha a chamada do programa e eu falava, gente, esse é um caso de harmonização que deu certo, porque a bicha é bonita. E aí, vamos colocar uma foto dela que a gente vai discutir um pouquinho do antes e depois da Poca. Essa foto aqui da esquerda é uma foto dela no início da carreira. Então a gente já vê que a estrutura facial dela é maravilhosa. A Poca é linda. Ela já tem o lábio, o contorno labial bem desenvolvido, bem assim, bem feito. Parece que é uma boca feita a pincel. Ela já tinha ali a questão das proporções muito boas. Mas a gente começa a reparar assim, o que a gente pode melhorar com um pouquinho de procedimento. E a gente vê com o terço inferior dela, a região de mento, que a gente pode aumentar um pouquinho, justamente porque o lábio natural dela ele já é projetado. Então, para a gente equilibrar ela de perfil, essa foto não é de perfil, é 45 graus, mas a gente já percebe que se colocar um pouquinho mais de mento, a gente já consegue triangularizar esse rosto mais, que é o caso de um rosto feminino, que o rosto feminino ele é mais triangular e o masculino mais quadrado. E o que aconteceu? Provavelmente, depois de mais sucesso que ela teve, mais tempo, ela deve ter feito a harmonização. Então, a gente já vê a foto. Essa foto foi agora do carnaval desse ano. E chamou muito a minha atenção o que aconteceu com o rosto da Poca. Por que quando a gente bate o olho, a gente fala, gente, essa não é a Poca mais. O que está acontecendo? E é justamente o quê? O queixo. Lembra que eu falei que era bom para melhorar? Mas o que está incomodando? Muito queixo. Formato do queixo. O que era falta se tornou um pouco de excesso
e com um formato que talvez não seja o mais buscado pela maioria das ideal, mulheres, né? né? Não é o ideal. Por quê? Isso. Porque lembra que eu falei que o rosto feminino, ele é um rosto triangular? Então, quando a gente faz um queixo mento feminino, a gente coloca normalmente menos produto e coloca ele mais concentrado no centro. Por quê? Porque a gente faz esse triângulo. E é o que vocês, mulheres, buscam na maquiagem, né? Sim. Isso, a gente coloca um ponto de luz central no isso. queixo. A gente vai ali com o iluminador, coloca um ponto de luz central para quê? Justamente para chamar a atenção. E aí, o que aconteceu no caso dela? A proporção não ficou tão boa. Por quê? Porque fez um queixo muito largo. E esse queixo muito largo, normalmente a gente faz quando a gente quer masculinizar um rosto. Por exemplo, quando é um caso de um homem que vem fazer harmonização com a gente e ele quer deixar o rosto dele mais com traço mais de força, a gente alarga o mento. Por quê? Porque a gente faz uma mandíbula mais marcada, alarga o mento. E no caso dela, com certeza não é o que ela queria. Ela não quer esse ar masculinizado pro rosto dela. Mas, sem querer, ficou. Justamente porque, por um excesso, às vezes, ali de produto na região, colocou um queixo largo demais, uma proporção que, para ela, não ficou bom. Então, esse é um caso que foge da naturalidade. Por quê? Porque tinha como fazer esse queixo dela de forma extremamente natural? Tinha. Com certeza tinha. Com certeza. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que não necessariamente a gente está aqui querendo colocar ela num padrão, tá? Pode ser que ela esteja super satisfeita com o resultado, mas é bom lembrar que a gente trabalha também com referências, né? E que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da expectativa do paciente, porque isso tem total a ver com o que a gente está falando aqui. Não é somente sobre padrões, é realmente sobre ter um norte para onde seguir, né? Isso, porque o rosto feminino, ele tem que ser evidenciado como um rosto mais feminino. E a gente tem alguns procedimentos que a gente faz que estão em alta hoje, que justamente a gente gerencia o envelhecimento sem alterar aquele rosto e a gente preenche regiões estratégicas que de fato necessitam. E até a doutora Andréia agora vai falar um pouco para a gente sobre mais esses procedimentos, essas tendências. O que é, né? O que está bombando no momento, doutora Andréia? É isso aí, gente. Nós queremos buscar a naturalidade. A naturalidade traz uma autoestima diferente, né? Você valorizar o rosto do paciente, o corpo do paciente, mantendo ali toda a anatomia, vendo que não tem exagero, né, doutora Tati? Sim, é isso Então, aí. vamos para o próximo slide para o pessoal dar uma olhadinha. Então, o que nós temos hoje de tratamentos que vai trazer essa naturalidade, né? Buscando isso para os nossos pacientes. Nós temos tecnologias avançadas. Tem muita gente que tem medo, né, doutor Luiz, de agulhinhas, né, de procedimentos que são injetáveis. Então, as tecnologias mais avançadas que nós temos, o Lavian, o famoso laser Lavian, que vocês devem ter ouvido falar aí em algum momento no Instagram, deve ter feito já algumas vezes. Ultraform MPT, que a doutora Tatiana aqui ó, sabe e ama, né? Expert em Ultraform MPT. Né? Vocês querem saber mais de Ultraform, é só procurar a doutora Tatiana aí. Os laser, vários que tem no mercado, né? Morpheus, entre outros. E nós trabalhamos com procedimentos personalizados, né? O que o seu paciente precisa? O que nós precisamos buscar? Nós precisamos, como a doutora Lana falou, a naturalidade, ela é a essência da nossa estética, né? Então, com ênfase em quê? Em saúde e bem-estar dos nossos pacientes. Não é só fazer procedimento, né, doutora Tati? Muitos pacientes chegam atualmente nos nossos consultórios não apenas querendo se sentir mais bonitos, mais belos, mas realmente sentir uma sensação de bem-estar. E a estética e os cuidados, eles podem unir essas duas áreas, né, em prol do paciente, do bem-estar do paciente mesmo. E também a questão da juventude. Alguns pacientes chegam e gostariam de estar mais jovens. Não é que ele quer entrar no receita de bolo e ele quer parecer com outra pessoa. Não, ele quer se parecer com ele mesmo quando era mais jovem, mais novo. Então, hoje a gente tem essas tecnologias que nos ajudam a gerenciar esse envelhecimento, sem a gente mudar as características principais desse paciente. E hoje em dia, eu percebo dentro de consultório que os nossos pacientes, eles
perguntam isso, doutora, eu não quero ficar diferente. Tem como eu continuar do mesmo jeito, mas de uma forma mais jovem, com aspecto mais saudável? E nós temos também a questão do skincare, né? O skincare, ele potencializa tudo que nós estamos fazendo dentro do consultório. Essa parte. Está também em alta a demanda por diversidade e inclusão, né, doutor Luiz? Isso, a gente percebe que atualmente a gente sempre recebe agora com uma maior frequência nos nossos consultórios pessoas que estão fazendo às vezes a transição, né, de gênero, e é importante a gente fazer o acolhimento desses pacientes, porque muitas vezes nós podemos complementar até aquela transição hormonal que já está sendo feita, né? E isso é muito importante para que aquele paciente, aquela pessoa, seja incluída novamente na sociedade com total bem-estar. Porque ela vai realmente se olhar no espelho e ela vai ficar feliz com o que ela está vendo, né? Então, por isso que a gente está muito em alta essa questão da diversidade, da inclusão, para que a gente realmente ajude os nossos pacientes a encontrarem um estado de saúde e bem-estar. É isso mesmo. E os tratamentos não invasivos, né, doutora? O que está sendo mais procurado hoje são esses procedimentos que não usam as agulhas, né? Então, nós temos todas as tecnologias a nosso favor. Sim. Tecnologias, procedimentos que não são injetáveis, procedimentos que às vezes têm um tempo de recuperação mais curto, que tem uma comodidade mais fácil. Às vezes a pessoa ali tem um pós-operatório tão tranquilo que ela sai do consultório e ela vai para a vida normal dela, ela vai seguir ali, vai para o trabalho, ela vai viajar. Então é muito importante e muito grande essa demanda por esses tratamentos não invasivos, né? Sim, e na maioria das vezes, aqueles pacientes, os mais medrosos mesmo, né? Tanto em relação aos nossos instrumentos de trabalho, quanto em relação aos resultados, eles acabam optando pelos tratamentos não invasivos, com resultados surpreendentes também, né? Sim. Liberou? E por falar em tendência, como é que tá a tendência desse mercado de estética? Então, eu achei super relevante fazer uma pesquisa para trazer para vocês dados mais precisos, né, em relação ao mercado da estética, porque assim, quem está entrando no mercado, a gente precisa saber se esse mercado está promissor, se é realmente isso, se eu vou despender a minha energia, né, para um negócio que vai fluir, que vai dar certo, né? E eu queria que você projetasse, por favor, os dados dessa pesquisa. É uma pesquisa recente, a mais recente, né, que eu encontrei, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que mostra que o Brasil está em segundo lugar no mundo, né? Ele perde apenas para os Estados Unidos, que é o grande país onde os procedimentos, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos, são realizados. E o mais importante, assim, que eu vejo é que, além do Brasil estar em segundo lugar, a gente vê um crescimento exponencial para os próximos anos. Então, quem escolheu a área da estética está no momento certo, na hora certa, é se dedicar, realmente entregar os estudos, né? Isso exige muitas horas de estudos, a gente tem que sentar e tem que estudar muito. Exige uma curva de aprendizado, Exatamente, uma curva de aprendizado. Não é fácil, mas não pode desanimar, né? Os profissionais que estão chegando não podem desanimar, porque a gente consegue, sim, ter muitos resultados e, além disso, transformar muitas vidas para muito melhor, né? Tem um outro slide onde a gente consegue visualizar isso, que esse mercado, ele tende a aumentar muito, né? 100% para os próximos 10 anos. Então, é um aumento muito expressivo, tem muito dinheiro envolvido nisso, são bilhões e bilhões de dólares que estão sendo investidos nesse mercado. E a participação principalmente nos procedimentos minimamente invasivos, que é o que vem de acordo com o que a gente já começou falando sobre os efeitos mais naturais, né? A gente não a gente não vê tanto crescimento em procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos minimamente invasivos têm trazido os resultados tão naturais, aqueles que os pacientes tanto buscam, né? E, assim, a essa expectativa de crescimento de 12% a 14% nos próximos 5 anos, nos dá essa garantia de que vale a pena mesmo a gente seguir na estética, de que vale a pena a gente continuar estudando e ter todos esses processos mesmo de
de evolução assim na nossa área, né? Incluindo agora recentemente as tecnologias, que é esse mercado assim pelo qual eu me apaixonei mesmo, e eu estou conseguindo colocar mais pacientes em tratamento devido às tecnologias. Então, assim, para quem tem dúvida se eu devo ou não, né, trazer tecnologia, a tecnologia sempre encurta um pouquinho o caminho, traz resultados mais naturais, mais rápidos, com o pós-operatório super tranquilo, que o paciente pode voltar para suas atividades naturais, as atividades de rotina dele mais rápido, né? E trazendo a naturalidade, que é o que a gente tanto busca. E a gente vê, né, doutora, o quanto os pacientes ficam satisfeitos Sim. quando eles fazem o ultraforme, quando eles fazem o Lanvian, né? Então, é uma satisfação mais individualizada. E eu penso que o mercado, ele acompanha um pouquinho dessas tendências, justamente porque as expectativas do paciente, ela vai mudando, né, com o passar dos anos. E como a gente vê que existe um aumento de demanda de procedimentos mais naturais e que realmente tragam resultados ali onde a pessoa não perca a identidade, mas que ela tenha uma versão melhor do que ela já é, a gente vê realmente uma procura muito maior e uma aceitação maior dos nossos pacientes perante tratamentos de prevenção. Sejam de tecnologias, sejam também dos injetáveis, como bioestimuladores de colágeno, seja como a toxina botulínica, que a gente sabe que a toxina botulínica, o famoso Botox, ele não trata, mas ele ajuda a melhorar as condições, a tirar alguns fatores de envelhecimento, né? E a gente percebe que isso está muito em alta. Os pacientes não querem mais só resultados rápidos, eles querem resultados duradouros. E ele está pensando já quando ele tiver os seus 60 anos, os seus 70 anos, o que antigamente não acontecia isso, era tudo muito imediatista, né? E agora a cabeça das pessoas da sociedade já está mudando. E eu creio que esse aumento pela demanda dos procedimentos está totalmente ligado a isso, porque antigamente era tudo em busca de resultados imediatistas, e agora não. Agora eles buscam mais procedimentos com mais naturalidade e pensando a longo prazo. Tem pacientes mesmo que falam, olha, doutor, eu confio em você, o que você me propôs aqui, a gente vai seguir com uma linha de tratamento. E o que a gente antigamente fazia um monte de coisas em uma sessão, agora a gente faz uma sequência de tratamentos, que a gente começa hoje, daqui 1 mês a gente faz outra coisa, daqui 3 meses faz outra coisa, e daqui 6 meses faz outra coisa, e daqui 1 ano aquela pessoa que estava, às vezes, numa situação ali que a autoestima estava lá embaixo, né? Depois de 1 ano, a transformação dela foi gigantesca. Sim. E sem perder a identidade, que eu acho que hoje é o mais importante, né? As pessoas não querem mais perder a identidade. As pessoas querem realmente ser apenas uma versão melhor do que elas já são. E falando nisso também, a gente percebe essa tendência do mercado. Antigamente, o que acontecia? A pessoa ela envelhecia, aí começava a aparecer o bulldog, ela começava a ter aquele derretimento facial. Aí ele ia procurar um cirurgião plástico, ele ia fazer um lifting facial, ia fazer a cirurgia. E tava tudo certo. Hoje, com as tecnologias, com os procedimentos injetáveis, com o que a gente tem no nosso arcabouço de procedimentos ali, o que a gente consegue fazer? A gente gerencia esse envelhecimento para essa pessoa não chegar na fase dela precisar de cirurgia. Então, por exemplo, muito provável que a nossa geração, que a gente já está aqui na casa dos 30, 30 e poucos, a gente não vai chegar no ponto de precisar de cirurgia. Por quê? Porque a gente vai fazer o bioestimulador de colágeno, a gente vai fazer o Ultraformer MPT, a gente vai fazer o Lanvian melhorando a textura da pele, a gente não deixa de fazer o Botox, faz o preenchimento ali nas regiões que a gente tem uma reabsorção óssea. Fazendo a prevenção. A gente faz uma prevenção. E aí, quando a gente estiver lá na casa dos 60, 70, 80, a gente não vai estar de uma forma tão grave que precisa fazer uma cirurgia. Sim. Até porque daqui para lá, imagina, gente, o tanto de tecnologia legal que vai ter. O tanto de tecnologia efetiva. Se hoje a gente já tem um Ultraformer MPT, que ele já foi uma evolução do Ultraformer 3, que a gente já achava assim a cerejinha do bolo, imagina daqui para frente. E nós estamos conseguindo conscientizar os nossos pacientes dentro de consultório a fazer a prevenção. Então, hoje a gente tem mais pacientes jovens que estão já fazendo uma vez ali por ano um bioestimulador,
faz um Ultraformer, já entra com Lavian para melhorar Faz a textura. uma toxina botulínica, já para prevenir, para não marcar a pele. Sim, os né? pacientes E estão mais assim, conscientes disso. E falando em toxina botulínica, teve uma coisa que chamou muito a minha atenção nos últimos dias. O assunto Porque, tá em alta tá nas em redes sociais, alta. né? Porque, assim, acaba que o BBB traz algumas coisas, né? Nem tudo é tão Acho proveitoso, fantástico. mas eu acho que a gente tem que pegar, Eu confesso assim... que eu gosto de acompanhar as fofocas. Então, não é muito a minha escolha, mas tudo bem. E eu vi uma fala da Yasmin Brunet. A Yasmin está na faixa etária dos 35 anos e ela já se cuida, Lindíssima. maravilhosa, por Maravilhosa. sinal, né? E eu trouxe até a imagem dela para a gente projetar. E ela falou muito sobre o Botox Nefertiti. É E aí verdade. todo mundo Eu cheguei a ver perguntando, essa nossa, fala faz dela. Botox no pescoço? Quando ela falou que fazia no pescoço, aí todo mundo falou, no pescoço pra quê? Porque as pessoas acham que é pra marcas do pescoço, né, o Botox. Uhum. E aí ela explicou tão direitinho na fala dela, ela falou que é para Você reduzir... vê que é uma paciente que entende, né? Ela Entende, entende e é. aceita, né? Que o procedimento traz um resultado. Olha, que linda. Olha só, gente, a gente vê essa mulher lindíssima, com esse perfil facial. Você fala, pra que fazer Botox nesse pescoço, né? Sim. Mas qual que é a ideia disso, né, doutora Andréia? Por que que é um tratamento tão necessário, né? Inclusive, nós temos uma foto ali do lado, é uma egípcia, que esse efeito... É a rainha Nefertiti, né? A rainha Nefertiti. Por isso que o procedimento, né, tem esse nome, Nefertiti. Que, na época, era uma mulher poderosa, linda. E aí a gente trouxe isso Os para traços super bem marcados, Bem né? Bem definidos, Sinônimo né? de beleza, né? Tanto Sinônimo da de época quanto beleza. da atualidade. E aí, Sim. o que ela chama atenção? A questão do pescoço, a questão da mandíbula bem marcada, do contorno. E aí, acaba que o procedimento pegou esse nome por conta desse busto, né? Dessa Isso. estátua. E olha para vocês verem, né, a foto. A Yasmin, é muito claro a gente ver, né, a definição do rosto dela, o quanto tá natural e bonita ao mesmo tempo. Sim. E ela tá fazendo uma prevenção ali do envelhecimento, né? Então a gente pode sim aplicar e deve aplicar, pessoal, ó, Botox na região do pescoço. Mas, doutora Andréia, como que funciona esse processo de prevenção? Por que esse Botox esse Botox, essa toxina botulínica, por que ela faz a prevenção da área do pescoço? Nós temos aqui, né, na região do pescoço, um músculo muito forte. E esse músculo tem a tendência de puxar o nosso rosto para baixo. Então, isso ao longo dos anos, a gente chegar lá com 50, 60 anos, pensa, 60 anos puxando esse rosto para baixo. Então, uma hora vai cair, não vai? Vai cair. Então, o que nós Inclusive, eu fazemos? acho que a gente tem uma imagem sobre isso. Posso trazer para vocês? Vamos lá. Olha só que interessante. Aí, olha só. Opa, voltou. Aí, Olha só, gente, o músculo do pescoço. Ele tem uma força bem forte, né? Assim, é algo potente que faz o nosso rosto puxar para baixo. Então, assim, quando nós fazemos a aplicação de toxina botulínica no terço superior da face, é muito natural. Trabalhar com a harmonização aplicando no pescoço, para a gente tirar essa força, né? É isso que nós queremos. E como resultado, nós vamos ter uma melhora do contorno ali da mandíbula, né? Uma projeção melhor aqui da parte do mento, que a gente fala, né? Que é o queixo. E aí a gente consegue. A doutora Lana tá aí, ó, fez esses dias. Eu não abro mão do meu Botox, do efeito Nefertiti. Por quê? Porque como a doutora Andréia está explicando, o músculo platisma, que é esse músculo do pescoço, ele vai inserir aqui muito perto da base da mandíbula. Aqui, e acaba que quando ele é como se fosse uma manta ele é mesmo, como- que recobre Isso. e insere nessa região da nessa mandíbula, região do pessoal. terço inferior da face. Então, quando a gente contrai, que a gente força, como que a ação dele é encurtamento, a ação do músculo, e ele puxa para baixo. Então, quando eu enfraqueço esse músculo e deixo de ficar forçando, então eu tô forçando menos, puxar meu bulldogzinho para baixo. É como se fosse vetor de física. Se eu tô tirando um vetor que tá puxando para baixo, obviamente eu tô melhorando para segurar tudo no lugar. Então, eu não abro mão
toda vez que eu faço, que a gente que tem hábito de fazer atividade física, a gente faz um abdominal errado, um exercício errado, a gente força o pescoço, então acaba que a gente tem uma hipertonicidade dessa região. Então, se eu não tratar, provavelmente hoje eu já estaria, querendo ou não, com o meu terço inferior bem mais envelhecido. Sim. E esse E- efeito, ele vai potencializar o rejuvenescimento. Uhum. E assim, o que eu achei interessante é que mesmo ela, a Yasmin, com 35 anos, por que que ela optou por fazer? Porque ela é extremamente expressiva. Às vezes ela poderia ter esperado um pouquinho mais, porque tem gente que se comunica sem se expressar tanto, né? Sim. Com a mímica facial. E ela se expressa muito. Então, Cada ela caso já- é um caso, né? Por isso que não precisa esperar ter mais idade para tratar. O ideal é a Sim. gente fazer mesmo os tratamentos preventivos. Começou a identificar alguma necessidade, já começa a fazer esse tratamento, né, antes que essa necessidade fique tão grande, que essas bandas ficam tão marcadas, né? E Fiquem tão nós, como marcadas. profissionais, a gente observa isso com os pacientes, e aí, na hora, né, da consulta, e a gente fala para o paciente sobre essas questões. Nossa, mas no pescoço? Inclusive, não só no pescoço, tá, pessoal? A gente percebe uma tendência muito grande em relação a fazer o Botox que a gente chama de full face. O que é o Sim. Botox full face? É quando a gente faz esse terço inferior, que é o protocolo Nefertiti, e a gente faz o convencional, que é a parte superior, Os o pontos terço importantes. superior da face. Quando a gente vê o global de um paciente, gente, é fantástico o resultado. Sim. Assim, fica harmônico. A gente percebe que a musculatura geral da face fica de uma maneira muito mais equilibrada. Sim. Fora que a gente sabe que a toxina botulínica, apesar dela não tratar, mas ela melhora naquele período que o paciente está com a toxina botulínica, o viço na pele Sim, a toxina fantástico. em conjunto, né, com os outros tratamentos, vai trazer essa E o naturalidade. paciente, quando ele é hipertônico, que ele tem muita força, principalmente quando faz cara de bravo, já tem estudos associando hoje a questão de que o Botox como se fosse um coadjuvante do tratamento da depressão. Por quê? Porque quanto mais você tá triste, você tá abalado, você tá nervoso, fazendo cara de bravo, isso dá um feedback positivo pro seu cérebro que a coisa tá ruim, que realmente não tá fluindo, que a sua vida tá ali A travada. pessoa se olha no espelho, vê uma imagem Imagem ali ruim, pesada. pesada, um semblante pesado, e isso acaba que é um reforço positivo, mas no sentido ali de No realmente sentido piorar, ruim. né? No Sim. sentido Então, ruim. quando você relaxa essa musculatura, quando você tá ali, tirou aquela cara de brava, primeiro que o Botox ele dá esse efeito mais próximo ao imediato da pele ficar melhor, ficar mais bonita. E aí você, dando esse feedback pro seu cérebro que você tá bem, que você não tá fazendo mais aquela cara de brava, e isso nosso cérebro entende que a situação tá melhor. Então, já tem alguns estudos associando a toxina, inclusive a melhora de quadros de depressão. Olha só. Sim, exatamente. Interessantíssimo, né? Interessante. Então, pessoal, para alcançar esse objetivo, nós trabalhamos com 4 pilares importantes dentro da área da estética. Dr. Luiz vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Olha só, quando a gente fala um pouquinho aqui sobre a questão do sucesso dos tratamentos, né, na harmonização facial, na estética avançada também, né, a gente sempre precisa considerar 4 pilares, tá? Eu sempre falo isso não só entre os colegas, para os alunos, mas eu falo isso para o paciente. A gente precisa ajustar 4 pilares importantes, que é a queixa principal do paciente, então aprenda a escutar o paciente, aprenda a identificar o que ele quer, para que em seguida você trabalhe o segundo pilar, que é o da expectativa do paciente. A gente precisa saber captar. E antes de falar dos outros pilares, eu vou falar o que eu gosto muito de fazer, que eu faço com os meus pacientes e que eu acho que dá super certo, porque o paciente desarma, né? Eu falo para o paciente, eu entrego um espelho para ele, eu falo assim, paciente, imagina que você está saindo aqui do consultório já com o seu tratamento feito, a gente já fez tudo o que tinha que fazer e você está extremamente satisfeito com o seu resultado. Eu quero que você aponte no espelho para mim, olhando aí, o que você está vendo de diferente que fez você ficar tão satisfeito. E aí, quando você faz esse tipo de exercício, o paciente, ele desarma totalmente ali das dores dele e ele vai realmente te apontar o que está acontecendo. Porque a maioria dos pacientes chega assim, eu vim para fazer um Botox. Mas por que fazer um Botox? Ou por que fazer um preenchimento?
qual que é a dor dele, o que que incomoda ele. Então a gente consegue captar essa expectativa e aí a gente vai saber se aquela expectativa ela realmente ela é real, se ela tá ali calcada mesmo com os pés no chão mesmo. E é muito importante fazer esse tipo de identificação, para que a gente trabalhe essa expectativa, por exemplo, um paciente de 70 anos tem um excesso de pele muito grande no pescoço e fala, olha, eu vim aqui para fazer um botox no pescoço e eu quero que suma esse excesso de pele aqui. Isso é uma expectativa real? Não, a gente nunca vai alcançar essa expectativa para esse paciente. Mas se a gente consegue identificar isso e explicar para ele que a gente precisa de toda uma associação de procedimentos ou que talvez ele tenha uma indicação cirúrgica, ele já vai entender, olha, esse profissional ele é diferenciado, esse profissional ele não está preocupado em vender um procedimento, ele está preocupado em me deixar ciente do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Então, é muito importante lembrar desses pilares, né? A queixa principal do paciente, a expectativa, as limitações do paciente, que podem ser limitações financeiras, limitações de saúde, pacientes que, por exemplo, têm diabetes, têm uma doença autoimune. Aquele paciente ele não pode fazer todos os procedimentos como um paciente que, às vezes, está no estado mais saudável. Então, o sucesso mesmo é quando a gente consegue juntar todos esses fatores e também adequar a realidade financeira do paciente. Sim. Porque a gente tem um leque de opções para oferecer para o paciente, mas, em compensação, será que o paciente ele pode, ele tem capacidade financeira para investir aquilo naquele momento? Ou será que aquele paciente, às vezes, ele pode achar que um tratamento, um planejamento maior pode ser inalcançável, inacessível para ele? Mas e se a gente propor isso em etapas? Se a gente fizer agora e daqui 3 meses, 6 meses a gente faz uma segunda etapa, com mais alguns meses a gente faz uma outra etapa. Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, que daqui a 1 ano vai chegar de qualquer jeito. Sim. E como você quer estar daqui a 1 ano? Ele vai chegar do mesmo jeito, mas você pode chegar de uma maneira melhor se você ali realmente entrar num planejamento ou não. Então, depende da escolha do paciente. E a nossa função, para a gente atingir esse sucesso, é conseguir mesclar esses 4 para a gente realmente chegar num ponto em comum. Porque o sucesso do tratamento é quando o paciente ele realmente entendeu o que está sendo proposto e ele ficar feliz ali com aqueles resultados. E né? até as coisas fluem melhor, né? Quando o paciente entende, né? Flui, não é, doutora Claro, Tati? flui muito melhor. Com certeza, porque aí ele fica ciente do que está sendo proposto e onde nós podemos chegar. Porque ainda existe um fator extremamente importante, a resposta individualizada do organismo. Sim. Cada um Temos que levar em responde de um consideração. jeito, né? Cada um responde de um jeito. Coloca o slide. E aproveitando esse tema, né, que a gente estava falando do sucesso clínico, dos nossos tratamentos, dos nossos planejamentos, eu já puxei aquele gancho, já falei ali um pouquinho sobre a questão da expectativa, né? Da gente trazer o paciente do que ele espera para a realidade do que é possível chegar. E isso, a gente sabe que também tem impactos psicológicos importantíssimos, né, doutora Tatiana? A gente vê, assim, à medida que a gente para ouvir mesmo o nosso paciente e para ouvir essa queixa principal, que para mim é a parte fundamental, né, como você já pontuou, a gente consegue aliar tudo isso a uma melhora considerável do paciente, resgatando situações de autoestima, né, melhorando essa autoconfiança do paciente para enfrentar os desafios que cada um tem na sua vida. Eu sempre falo que quando você levanta, quando você acorda, que você olha no espelho, que você está bem, pode vir o que for que você dá conta de resolver. Mas quando tem alguma coisa que está pendente ainda, que você olha, aquilo é como se minasse a sua força, né? Então, à medida que você resolve, eu vejo isso acontecer, essas transformações, não precisa de ser um full face. Eu vejo isso acontecer num preenchimento labial, nessa entrega nossa, nessa alteração que a gente consegue promover e que a pessoa volta no retorno transformada. Isso me apaixonou na estética. É por isso que eu estou na estética. Por conseguir transformar com procedimentos mínimos a vida da pessoa e deixar a pessoa mais confiante, resgatar tudo isso que a gente falou, né? Trazer essa saúde de volta para ela, e eu falo uma saúde mais mental, não uma saúde só física. Essa parte psicológica assim, que tanto me
que eu sou tão sensível a ela e que eu gosto tanto de acolher meus pacientes, eu sinto que isso faz muita diferença. Então, assim, quando eu vou fazer um preenchimento labial, eu nunca atuo de forma mecânica. Eu sempre trabalho muito essas questões. Eu vou ouvir a paciente, no caso, na maioria são mulheres. O que ela busca, o que ela gosta, que imagem que ela quer passar, né? O que é importante para ela. Eu sei que isso vai rejuvenescer ela de alguma forma, vai trazer vitalidade, jovialidade para ela, mas o que ela busca? Tem muita gente, tem muitas que eu atendo muitas mulheres mais velhas, eu tenho paciente de 82 anos que faz harmonização, que já está em acompanhamento, né, em tratamento, elas querem passar batom. Olha só, isso parece ser uma coisa tão simples, para a gente parece ser tão simples, não, mas ela só quer passar batom. Não tem mais lábio para passar batom, suja os dentes, ela fica incomodada e ela quer passar um batom vermelho, ela não quer passar qualquer um. Né? Então, assim, a gente precisa volumizar aquele lábio, precisa trazer essa vitalidade de volta. E aí a gente encaixa isso tudo em tudo que o Dr. Luiz falou. Quanto que o paciente pode gastar, em quantas sessões eu vou fazer esse tratamento? Uma sessão vai ser suficiente? Não, não vai. Então, vamos escalonar tudo isso, vamos trazer hoje um atendimento, daqui 6 meses eu consigo fazer de novo. E aí, cada vez você vai ficando melhor, né? A cada sessão que você faz, vai melhorando um pouco mais. Então, isso vai trazendo, assim, vai deixando a gente com mais realizado na profissão, você conseguir trazer... Como eu disse, com um procedimento, às vezes, apenas... Já consegui isso com botox, com preenchimento labial, com bioestimulador. Mas, assim, o lábio, para mim, é transformador. O retorno do lábio. Por isso que eu gosto sempre de trazer e de pontuar isso com vocês. Eu não sei se já aconteceu com você, doutora Elana. Comigo aconteceu, inclusive, ontem. A paciente mandou mensagem e ela falando para mim, ela falando assim, olha, que foi um preenchimento no mento, não foi lábio. Mas é porque era uma moça nova e ela realmente, assim, era aquele perfil que o queixo era bem para trás. Que é um caso cirúrgico, mas ela não tem condições para fazer e não tinha vontade também de fazer a questão da prótese, da cirurgia ou o avanço de mento. E aí ela me procurou para fazer o queixo e com poucos ml, salvo engano, usamos 2 na primeira sessão. E ela, assim, ela saiu de lá tão emocionada que ela olhava no espelho, o olho dela marejava, assim, de lágrima. E eu, assim, tentando me portar, mas eu queria abraçar ela, acolher, porque ela estava mudando de emprego. E ela é pequenininha, baixinha, e todo lugar que ela chegava, o pessoal sempre tinha aquele preconceito. Ah, você é estagiária? Ninguém dava moral pro que ela falava. Por quê? Porque é um rosto mais infantilizado. E aí, quando ela me procurou, essa foi a queixa dela. Olha... Eu pareço uma criança, eu sou pequeno, eu sou magro, eu tenho um cabelo lisinho e ninguém me leva a sério. E eu tô trocando de emprego e eu preciso que alguém me leve a sério. Que legal, eu preciso que as pessoas me levem a sério. E assim, eu fico até um pouco emocionada, porque ontem ela me mandou uma mensagem e foi muito bonitinha. Ela falou assim, olha, doutora, aquele procedimento que você fez mudou minha vida. Porque hoje... eu gosto de tirar foto. Ela não se olhava no espelho, ela não tinha uma foto de frente. Quando eu pedi para ela, eu falei assim, olha, me manda uma foto. Ela não tinha uma foto. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, aquele procedimento que você fez mudou minha vida. Então, assim, não foi a questão de saúde. Sim. Ela não ficou mais saudável fisicamente. Emocionalmente Emocionalmente, mesmo. A vida dela mudou. Psicologicamente, né? E aí eu queria já fazer uma rinomodelação, queria fazer alguma coisa diferente. E ela falava assim, não, a gente vai fazer tudo. Eu só não tenho condição de fazer tudo agora, mas já mudou minha vida. Eu sou outra, mudou minha vida. E assim, isso, cara, dá uma satisfação, uma sensação que não tem preço que pague. É uma via de mão dupla, né? Sim. É uma satisfação para a gente trabalhar com isso, a gente receber os feedbacks e a gente proporcionar isso na vida dos nossos pacientes. Inclusive, uma coisa interessante que eu acho que a gente deve colocar também é a questão que a gente promove uma coisa que é o despertar para autocuidado. Sim. A autoestima traz... A gente acha que é o autocuidado que é melhor a autoestima. Não. A pessoa, quando faz um procedimento e aumenta a autoestima, ela passa a se cuidar mais. Sim. Porque ela passa a se ver no espelho como uma outra pessoa. E ela uma se pessoa valoriza mais, ela né? se valoriza mais. Então, eu acho que é uma... Assim, é uma
via de mão dupla mesmo. A gente recebe muito quando a gente se doa na área da estética, né, Sim. pessoal? É, É, a nossa profissão, ela é muito de responsabilidade, né? Sim. A gente realiza sonhos, né? Uhum. E você pega uma paciente dessa, você pode ter certeza, ela não te larga nunca mais, Não né? larga. Não larga. Então, assim, a confiança que nós passamos para os nossos pacientes é muito mais do que fazer um procedimento estético, né? Fazer um botox, fazer um preenchimento, um bioestimulador é muito fácil. Agora, você devolver a autoestima, né? Você entender o que o paciente precisa. E é tão interessante que quando a gente está em consultório com os pacientes, eles se abrem com a gente com tanta facilidade, né? Isso. E ela começa a falar da sua vida íntima, dos seus problemas, dos seus medos, dos seus sonhos. E você está dentro desse projeto, Uhum, né? é isso. É isso aí, gente. Foi maravilhoso ter a Foi companhia de muito vocês bom. aqui. Foi Quero agradecer ótimo. né? vocês. Foi muito bom. Né? Equipe maravilhosa. E nós queremos convidar você que está assistindo a gente aí, profissional da área da saúde, que quer mudar a sua carreira profissional, entrar conosco nessa vivência, que é uma vivência, né? E que conseguimos transformar a vida dos nossos pacientes. E nós queremos que você viva essa experiência conosco. Pessoal, lembre-se de seguir o nosso canal do YouTube, Vivência Clinic Academy, e o nosso Instagram. A gente convida vocês, que lá a gente está sempre compartilhando conteúdos, compartilhando experiências. Só tem coisa boa. Só tem coisa boa. É isso aí. Valeu, gente. Foi ótimo. viu? Obrigada, foi Foi ótimo. muito bom essa E- troca de ideias, de experiência. E até a próxima, pessoal!